Oi, gente! Hoje quem veio falar de tudo com a gente foi a Carol Ferraz. É a Carol Ferraz. Sim. Então, a Carol é daquele tipo de mulher que inspira outras mulheres. Eu acho que ela nem sabe, mas ela já me inspirou muitas vezes. É novidade pra mim. Muitas vezes. Ela se mostra muito de verdade, até nas redes sociais. Diz que nas redes sociais a gente nunca tem da pessoa os 100%. Mas eu te vejo sempre 100%. A sua verdade tá ali. Mas conta pra gente, aqui agora, um pouco da Carol Ferraz. Olha, é até complexo. Todo mundo diz isso. Eu acho que é muito complexo a gente falar da gente, né? Porque algumas coisas passam batido, porque quem tá dentro não consegue visualizar o que tá fora, né, da nossa imagem. Inclusive o que você falou de ser inspiração. Eu tento usar a minha existência como uma forma de luta, né? Eu venho de um conceito patriarcal muito enraizado, de uma família muito religiosa, né? E ali eu já quebrei vários paradigmas. Acredito. Né? Hoje eu sou espiritualista, não sigo nenhuma doutrina dogmática, tenho 36 anos, sou uma geminiana inquieta, semana que vem eu faço 37 anos, mãe de 2 crianças, que são 2 meninos, e ser mãe de 2 meninos já vem para mim como uma prova de vida, porque como eu uso a minha existência em prol da luta, né, de ser quem a gente da luta política, porque ser mulher é um ato político, e ser mãe de menino é uma questão muito forte para mim, porque o que eu busco, né, na sociedade o direito de existir, né, a cidadania voltada, né, para as questões do gênero feminino. Eu quero preparar 2 homens, né, para encarar a existência feminina como um motivo de muita resistência, luta e respeito, né, que todas as mulheres que passem pelos caminhos deles, elas possam ser vistas como eu sou vista por eles. Eu uso a minha existência para ser exemplo, para que eles vejam as mulheres que forem passar, né, pela vida deles. Independente de relações heteronormativas ou homoafetivo que eles, né, vão escolher para eles, mas eles vão passar por mulheres, professoras, amigas, colegas de trabalho, né, alguma relação afetiva que eles possam ter e que eles pensem, mas a minha mãe me ensinou a ser um homem fora do contexto patriarcal ao qual, infelizmente, ela foi inserida, né? Porque a gente luta por isso. Se a gente fala de feminismo, muita gente pensa que feminismo é uma questão de modinha, né? Ou então uma ideologia. Não, feminismo é luta, né? E eu acho que a minha existência é dessa forma. Não sou uma pessoa acima da média, não sou uma pessoa famosa, eu sou apenas quem eu sou, não abro mão de ser quem eu sou, né? Sou 100% aquilo que você via na internet, não mascaro nada, se eu tiver que falar eu falo, se eu tiver que gritar eu grito, porque a minha existência, ela tem que valer de verdade como existência. Não apenas eu sou uma mulher que vive ali dentro da minha casa, executando alguma coisa. Isso não combina comigo, né? Não que mulheres que sejam assim não tenham o seu papel social de importância. Você está falando de você. Mas eu estou referindo a Carol, né? A Carol que fala demais, a Carol que esteve inserida nas questões culturais desde criança, né? Porque eu sou compositora. Eu tô na música desde a infância, desde os meus 7 anos de idade. Eu tive uma educação muito literária e eu acho que isso me abriu portas de questionamento. Isso é ótimo. E me permitiu ser quem eu sou. Você se considera uma ativista? Olha, você sabe que eu nunca pensei nisso.
pode-se dizer que sim, pelo menos no meu núcleo familiar, né? Eu me disponho a defender tudo aquilo que eu acredito, né? Então, pode-se dizer que, de certa forma, sou sim. Voltando para o movimento feminista, eu vejo você falar muito disso nas suas redes sociais, te acho muito entendida, se eu posso dizer essa palavra. Você estuda demais, eu sei disso, você, aliás, é uma mulher que fala de tudo, sabe falar sobre tudo, mas qual o objetivo do movimento hoje? Olha, Flávia, eu estudo muito por curiosidade, né? Não sei se eu sou uma pessoa plenamente entendida, mas eu sou uma pessoa que busca me entender. E quando eu busco me entender, eu quero entender sobre o meu gênero, sobre o meu prazer, né? Sobre a minha liberdade sexual, que eu sempre pontuei isso, nunca foi tabu pra mim. E então, assim, eu leio muito, eu questiono muito, eu tento conhecer muito sobre mulheres que me antecederam e que tinham esse propósito de vida, né, de encarar o feminismo como uma luta de direitos. E a gente tem que entender que luta de direitos é uma luta sobre educação, sobre saúde, sobre paridade no mercado de trabalho, sobre prazer feminino, sobre o orgasmo feminino, sobre a saúde feminina, que está muito interligada à questão do conhecimento do próprio corpo, né? A gente pega a questão do câncer de mama, por exemplo, é preciso que a gente se toque para ver aonde ali tem uma coisa de anormal do que nosso corpo tem, né? Então, eu acho que o feminismo na minha vida, ele vem com esse propósito mesmo de engolir todas as informações, e eu tento passar para frente, mesmo nos meus posts, de uma forma dinâmica, né? Olha isso aqui, olha que legal falar sobre isso, olha, a gente não tem que ter preconceito, né? E eu acho que dentro da minha perspectiva, esse é o papel do feminismo. Mas, ao se tratar do feminismo no âmbito, né, no contexto que nós estamos inseridas hoje, eu vejo que é necessário que o feminismo ele volte a ser visto como ele foi criado. Hoje existe, infelizmente, muita fake news, né, que deturpa a imagem real de uma causa, né, do movimento, que é uma questão de luta e não uma questão ideológica, porque se eu torno isso uma questão ideológica, poxa, a Carol tem as ideologias dela, a Flávia tem, né? Completamente E não, quando é uma luta em comum, é uma questão social da existência do gênero feminino. Então eu acho que a gente tem que dispor a nossa fala nas redes sociais, para postar sobre grandes autoras, grandes mulheres que se dispuseram na luta, e eu digo luta de saúde pública, luta educacional, mulheres do teatro, mulheres na música, as donas Marias, né, que tá também no nosso contexto ali, do município, né, que eu acho muito importante. Não é só você ver fora, você precisa ver dentro. E então eu acho que o feminismo, a importância dele é manter mesmo a luta, tirar esses estigmas que vieram muito com as fake news, né, do momento, e que ele possa ser visto como ele é, porque existem muitas questões contraditórias até dentro do movimento, né? É verdade. A gente sabe que eu tendo para o movimento feminista político, né? Mas existem outras vertentes, né? Existe o feminismo marxista, né? A gente sabe que tem outros nichos dentro do feminismo, e ele acaba em alguns momentos até sendo um pouco contraditório,
mas eu acredito que seja por essa desinformação, né? Porque se a gente encara, como eu disse, como luta, a gente chega num consenso. A gente sai da questão ideológica, que não é, né, o porquê dele ter sido criado, e parte para uma questão una, sabe? Assim, é aquilo ali. É sobre luta, sobre direitos, sobre proteção à mulher. Então, eu acho que a gente tem que manter esse foco para dar a real importância que ele tem. E deixa quem quiser falar o contrário, quem quiser acreditar no contrário, deixa passar. Porque essas pessoas a gente não vai conseguir atingir. Mesmo que sejam até mulheres que falam que eu não preciso do feminismo. Até para ela falar essa frase, ela precisou de alguém que viesse antes dela para que a liberdade da fala da mulher pudesse existir no contexto social. Então, eu acho que, ao meu ver, é isso. Posso estar errada, pode ter alguém com uma forma de ver muito melhor do que a minha, né? E o que também vai estar certo. Mas é por isso que eu tento estudar, para entender, para estar inserida em algo que seja realmente uma causa social. Eu acabo repetindo essa frase em muitas entrevistas. A informação é o que é de mais importante. Que uma coisa é eu falar que eu sou feminista, outra coisa é eu entender o que é o feminismo. Porque se eu não entendo o que é o feminismo, eu vou deturpar... Qualquer coisa que me mostrem... eu vou falar, não, mas eu não preciso... Cara, é assim impossível a gente não precisar do feminismo de luta, né? Pra gente existir, pra gente ter uma carteira assinada, uma CLT, pra gente poder ter um cartão de crédito, porque vieram situações, né, que possibilitaram. E se a gente para pensar, nossa, mas alguma mulher teve que lutar para que a outra tivesse um cartão de crédito. Alguma mulher teve que lutar para que pudesse existir a lei do divórcio. A emancipação feminina, ela só existe por causa do feminismo, né? E por mais que tenham homens com novas visibilidades, o que eu sei que também tem, mas só uma mulher vai entender das reais necessidades sociais, comportamentais, de políticas públicas, que o nosso gênero tem necessidade, né, de ter protegido pelo Estado. De uma forma geral, qual você acha que talvez seja o obstáculo mais difícil para o movimento? Você já respondeu. A desinformação. A desinformação. Porque aquela pessoa que critica o movimento, eu duvido que ela já tenha lido algo que explicasse sobre a luta feminista. Eu duvido. Se ela leu, o que ela leu? O que ela consumiu para chegar, né, naquele consenso de que eu não preciso do feminismo? O quê? Ela leu alguma questão religiosa? Né, alguma questão de doutrinas? O que foi? Porque nós sabemos, né, que apesar de não estarmos sendo queimadas na fogueira, né, nós não deixamos de viver num período da Inquisição sobre os conceitos de o que a mulher pode e o que ela não pode. Então, até mesmo se eu chego para um líder religioso e pergunto para ele, mas é necessário o feminismo, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm um guru supremo, né? E elas questionam ele, o que eu posso, o que eu não posso. A mulher é muito de fazer isso, de pedir o aval masculino do que ela pode, o que ela deve, o que ela não deve, para ser aceita. A gente sabe, né? Então, eu acho que o que acontece é a desinformação. E, infelizmente, as religiões, no contexto geral, tá? Eu não estou aqui citando nada de forma individual, mas elas trouxeram esse tabu, esse estigma, né, de que a mulher ela tem que ser subserviente. Então, se ela é subserviente, ela não vai questionar. E aí entra a desinformação. Porque se eu passo para você uma questão completamente alienada do que se diz o feminismo, eu vou aceitar aquilo como minha verdade, porque eu não vou questionar, e eu vou continuar sustentando o patriarcado, né, e me invalidando,
inviabilizando todas as possibilidades que eu teria pela desinformação. Eu penso que hoje a principal questão é essa. A desinformação. Sim. Eu poderia citar várias figuras históricas, né? Você me apresentou uma figura, uma pessoa, uma personalidade que eu não conhecia. Eu li sobre ela, fiquei encantada. E de ser tão próxima aqui, e eu nunca tinha ouvido falar, e você vai nos apresentar. Jerônima Mesquita, qual a importância dela que seja relevante até hoje? Total. Ela é tão importante e ela é daqui de Leopoldina, né? Apesar de ser de uma família de elite aristocrática, né? O pai dela era um barão. E Jerônima, ela teve um papel tão importante no feminismo e na política feminina, né, que o dia 30 de abril, que é o dia do nascimento dela, dia 30 de abril de 1880, é o Dia Nacional da Mulher. E eu conheci Jerônima em um dos meus estudos, né, de ciências políticas, quando chegou na parte do sufrágio feminino. E aí a gente vê o contexto de como aconteceu no Brasil em 1932 e é citado Berta Lutz, né, que é uma médica, pesquisadora, o currículo dela é imenso. E onde tinha um dos textos do Manifesto Feminino, né, do Feminista do Brasil, e esse texto foi escrito pela Jerônima, a Jerônima Mesquita. E aí aquilo me bateu uma curiosidade, porque quando eu li, eu senti o meu coração até bater mais forte, sem demagogia. Nossa. Porque eu achei o texto muito atual. Não parece que a gente está fazendo uma leitura de 1932, parece que a gente está lendo um texto de agora. E eu fiquei assim, gente, quem que é essa mulher? Né? E aí eu fui pesquisar e descobri que ela é uma leopoldinense, né? E ela teve uma vida, uma parte ela viveu aqui no Brasil, outra parte na Europa, né? Ela participou da Cruz Vermelha na Primeira Guerra, ela é onde ela se forma como enfermeira e depois ela vem trazer a Cruz Vermelha para o Brasil. Ela participa junto com a Berta de vários movimentos, né? Ela é muito fiel às questões de filantropia, ela e a mãe dela, né? E elas trazem esses conceitos de ser um agente, né, de filantropia para o Brasil, para cuidar de mulheres e crianças, que até então, naquela época, não era vista como uma sociedade, né? A mulher não era vista dentro do conceito social. E a Jerônima, ela traz isso, né, à luz da observação de todos ao redor dela. E todos que eu quero dizer principalmente a Getúlio Vargas, que em 34 permite à mulher, né, o direito ao voto. Então ela vem com essas ideias do conceito europeu, onde ela morou por um certo tempo, e ela traz isso para dentro do país, né? E ela foi uma pessoa que se casou muito nova com um primo, depois ela teve a separação, e imagina naquela época uma mulher se divorciar, né? Eu fico pensando, se hoje a gente já tem que lidar com algumas questões desagradáveis, imagina naquela época, né? E ela não se casou de novo, ela viveu em prol da luta feminina e feminista. E quando eu conheci Jerônima, eu fiquei assim, gente, fiquei encantadíssima. Como que alguém na minha época de estudo, né, não falava dessa mulher? E aí a Natália, professora, historiadora, a Natália Montes de Leopoldina, lançou até um livro paradidático, a mulher que empoderava outras mulheres, né? Onde esse livro
ele em 2021, eu acho que ele foi, se eu não estiver errando a data, ele foi autorizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais para ser um objeto de estudo, Olha só. né, pela rede pública. É um livro juvenil, né, e que retrata a vida da Jerônima. Eu até mandei mensagem para a Natália, eu falei, Natália, eu preciso desse livro, não sei se ela viu, mas eu realmente preciso, eu acho que ela está lançando a segunda edição, né, do livro. E a Jerônima, assim como outras, né, são muito importantes para a minha visão de mundo. Né? Pagu também, que é a Patrícia Galvão, que nasceu no mesmo dia do meu nascimento. Ela é de 1910 e também participou de vários movimentos, né, políticos, artísticos do país, até inspirou Rita Lee a compor Pagu. Né? Então, Jerônima está dentro desse contexto de mulheres que eu trago para mim como inspiração de vida. E eu fico apaixonada cada vez que eu leio alguma coisa, que eu busco vídeos sobre ela, porque a gente pensa muito na questão de como uma mulher de elite iria se disponibilizar por uma luta muito mais difícil do que hoje a gente traça, né? Combatendo homens fortíssimos de poder, né? Ela e a mãe dela também, em prol de outras mulheres. E para que a gente estivesse aqui falando sobre o que a gente quisesse. Né? Então, Jerônima é uma inspiração enorme de vida para mim. Bom, considerando o contexto histórico que você acabou de falar, e naquela época toda a luta dela era muito mais difícil, porque hoje a gente ainda tem voz, né? Muitas das vezes não ouvem, mas a gente pode falar. Ela nos passou muitas lições. Sim. Você acabou de dizer tudo isso aí. Você acredita que podemos aprender com suas experiências e lutas dentro, hoje, do movimento feminista, apesar do contexto histórico ser totalmente diferente? Sim, eu acredito que sim. Porque tem até uma frase dela que ela diz que ela não esmoreceu. Ela não desistiu. E se a gente faz essa análise, né, até de uma forma emocional, né, por ser outra mulher que está ali, porque não é só uma figura de luta, é uma mulher que tinha todas as suas sensibilidades, mesmo ela tendo sido uma bandeirante, né, mesmo ela tendo aquela imponência, também tinha a sensibilidade, porque não dá para você trabalhar com filantropia se você não for uma pessoa sensível, porque você quer curar a dor do outro, é porque você vê a importância dentro daquele contexto social de uma dor que não é sua. E principalmente sendo uma mulher de elite. Então ela não esmoreceu. Porque eu acredito que nem 1/3 daquilo que é explanado sobre a história de vida dela seja realmente de fato o que ela vivenciou. Né? Acredito que ela silenciou muitas coisas. Que ela em algum momento se invalidou para caber em algum contexto onde ela soubesse que ali na frente ela pudesse ter uma oportunidade. Então eu acho que essa essência da Jerônima, ela soa para nós que conhecemos ela, né? Porque infelizmente nem todo mundo conhece, mesmo ela sendo daqui de Leopoldina, mesmo ela sendo, né, a matrona da data do Dia Nacional da Mulher. Eu acho que é isso, é a gente pegar todos esses ensinamentos, essa trajetória dela e trazer para os dias atuais, quando a gente tiver vontade de desistir. Eu penso nesse sentido, sabe? De esperançar, do verbo esperançar. Jerônima é um símbolo de luta, mas de esperança. Eu acho que muitas áreas ainda do movimento feminista, ele precisa de dar mais passos, né? Mas você tem alguma que você acha que precisa de mais progresso? Não, isso aqui precisa ser mais trabalhado. Sim. Mas aí é num conceito pessoal. Pessoal, totalmente pessoal. Violência de gênero. Eu acho inaceitável o Brasil estar no 5º lugar de feminicídio no mundo.
E a cada 1 hora, 8 mulheres são vítimas de violência doméstica. Então, apesar de outras pautas serem muito necessárias, eu acho que o movimento ele tem que se apegar na proteção à vida, porque para que tenham outras pautas, as mulheres precisam estar vivas, né? Então, em 2006 a gente teve a Lei Maria da Penha, em 2015, onde vem enganado, a Lei do Feminicídio, né? Que tornou possível ser visto o homicídio de gênero, né? Do gênero feminino como feminicídio. Hoje a gente tem as secretarias, delegacias da mulher, né? Mas ainda existe muita flexibilização nas leis, né? Porque não adianta, às vezes a mulher ela vai na delegacia, ela faz um boletim de ocorrência, mas o que ela vai ter de fato como respaldo a segurança da vida dela? Exatamente. Porque uma coisa é a gente ter tudo por escrito, né? É muito bonito a gente ler, né? Tá ali dentro sei lá, das leis, tá ali, tem que ser feito, tem que ser executado, mas de uma forma teórica, de uma forma que só está escrita, né? Mas e a prática? E a preservação da vida dessas mulheres, né? Não é um ambiente que eu pertença, graças a Deus, à violência doméstica, mas eu entendo que tem muitas mulheres que estão inseridas e que elas nem sabem que estão inseridas. Muitas mulheres que são vítimas sem ter ciência. Porque a gente confunde muito, Flávia, a violência como algo físico. Sim. Mas a violência não é somente algo físico. Ela pode ser uma violência patrimonial, ela pode ser uma violência emocional, né? Então, é mais difícil ainda para a gente perceber aonde está tendo violência, que não seja só a física, né? E há uns dias atrás, eu perdi uma conhecida que fez parte da minha infância e foi covardemente vitimada em Astolfo Dutra com violência doméstica. Meu Deus. Vítima de feminicídio. Ou seja, mais uma que entrou, né, nas estatísticas. Então, eu acho que o movimento tem outras pautas, sim, mas essa é a principal. Porque sem a vida não existe o resto. Então, sem a preservação, sem leis mais severas, sem parlamentares mulheres, né? Porque hoje a gente tem 14%, só quase 14,81% de mulheres parlamentares. Isso é muito pouco. Mesmo tendo sido criado a lei das cotas, né? Que permite que os partidos lancem candidaturas e tem uma quantidade mínima, né, de candidatura feminina para que lance as masculinas, eu ainda acho muito pouco. Nós estamos comparados à Europa há 30 anos atrás. Então, há um atraso. Então, eu acho muito necessário mulheres ocupando espaços de poder, principalmente na política. A vertente do feminismo da Jerônima, por exemplo, era uma vertente de feminismo político. E é a mesma da minha. Eu sigo, né, essa linha de raciocínio, de ideais, de luta, porque eu acho que é muito necessário. Assim a gente cobra do poder público que leis mais severas, né, sejam criadas para que a preservação da vida dessas mulheres de fato, que não fique só no blá blá blá, só no papel, só tá dentro da Constituição. Tá, tudo bem, tá ali, tá, né, na descrição dos artigos, das linhas da Constituição, mas o que isso realmente acontece quando uma mulher periférica que tem seus filhos e às vezes depende, né, do marido que violenta ela de inúmeras formas. Então não adianta o meu feminismo ser só um feminismo
de rede social, ou ser um feminismo demagogo, né? Enquanto a preservação de fato da vida dessas mulheres não estão acontecendo. Por mais que existam leis que nos dê a falsa perspectiva de existir e que tem mulheres sendo vítimas 8 a cada uma hora. Logo você vê que tá muito na teoria, porque Pouco a na situação tá exatamente. Eu acho que a como pauta, você disse. na minha visão, né, no meu entendimento, na minha perspectiva de vida dentro do contexto feminista, tem que ser contra a violência doméstica. Concordo. Assino embaixo. Você já falou isso, mas eu queria que você reforçasse qual o seu papel na luta da igualdade de gênero na sociedade, na sua vida, na sua sociedade. O meu papel dentro da luta feminista? Olha, eu acho que pode ser 2. Eu tenho 2 papéis, né? Ser quem eu sou, sem medo de julgamento, independente de... Você sabe que isso é muito difícil, né? Mas eu nunca tive, Flávia, medo nenhum de existir do jeito que eu sou, sabe? Eu nunca tive problema em me aceitar. Eu acho que isso já é da minha natureza. Mesmo eu tendo passado por muitas situações traumáticas ao longo da vida, mesmo eu tendo enfrentado muita violência, que é até difícil para mim externar isso, que um dia eu ainda pretendo escrever um livro, não como um contexto vitimista, mas como um contexto de incentivo a outras mulheres. Então, uma questão é eu existir como eu plenamente existo, sendo quem eu sou de verdade. E a outra parte é a maternidade. Porque assim como ser mulher é um ato político, ser mãe é um ato político. E então eu me vejo assim, pertencente na sociedade, sendo quem eu sou, sem esmorecer, né? Como dizia Jerônima, e sendo mãe. Passando por diversos percalços, enfrentando inúmeros preconceitos, convivendo com muita dificuldade, principalmente sendo mãe de crianças, de voltar ao mercado de trabalho de forma plenamente laborativa. Porque hoje, se a gente faz uma entrevista de emprego, a pessoa logo pergunta assim, você tem filho? Isso é quase um empecilho. Não, isso é um empecilho, sabe? Às vezes a gente perde vagas porque nós somos mães. Então, ser mãe também é um ato político. Então, eu diria que eu estou inserida nessas 2 participações sociais, né? Sendo quem eu sou, trazendo as minhas verdades, sempre respeitando quem pensa diferente. Eu não quero que todo mundo tem que pensar igual a mim, não. Eu gosto de conviver também com pessoas que têm visões respeitosas, né? Mesmo que sejam diferentes das minhas, né? Mas que eu estou também inserida nessa participação social feminista como a minha contribuição, né? Sendo mãe. Talvez uma das maiores contribuições. Com certeza. Né? Você falou sobre um texto, um manifesto. Lê pra gente. Leio, sim. Esse manifesto, ele foi usado, né, na época do sufrágio, né, em 1932, onde as mulheres passaram a votar em 1934. E é um texto muito atual. Eu vou ler um trechinho para você, porque foi aqui que eu me apaixonei pela Jerônima, quando eu cruzei com esse texto e fui pesquisar quem era ela. A autonomia constitui direito fundamental de todo indivíduo adulto. A recusa desse direito à mulher é uma injustiça social, legal e econômica que repercute desfavoravelmente na vida da coletividade, retardando o progresso geral. As nações que obrigam ao pagamento de impostos
e a obediência à lei, os cidadãos do sexo feminino, sem lhes conceder, como aos do sexo masculino, o direito de intervir na elaboração dessas leis e votação desses impostos, exercem uma tirania incompatível com os governos baseados na justiça, sendo o voto o único meio legítimo de defender aqueles direitos à vida e à liberdade proclamados inalienáveis pela Declaração da Independência das Democracias Americanas e hoje reconhecidas por todas as nações civilizadas da Terra. A mulher assiste o direito ao título de eleitor. Jerônima Mesquita. Eu arrepiei. Foi aqui que eu me apaixonei por essa leopoldinense. Muito obrigada por ter me apresentado, Jerônima Mesquita. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Continue sendo essa verdade, essa mulher que inspira outras mulheres, tá? Eu tô lá na primeira fila. Obrigada, Você Flávia. me inspirou muitas vezes. Eu não invejo, eu admiro. Isso eu tenho muita dificuldade em me mostrar exatamente como eu sou pelo julgamento. E isso é admirável em você. Você é Carol Ferraz. É isso aí. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Vamos combinar outras entrevistas. Claro, eu falo demais, né? Então é fácil. Maravilhosa. Muito obrigada mesmo, tá? Amei. Eu que agradeço. E eu queria fazer um adendo, posso? Claro, por favor. Nós estamos em ano eleitoral, né? Isso é muito importante. A participação, né, da sociedade como um todo. E eu deixo aqui uma ressalva para que mulheres apoiem mulheres aos pleitos, né? Que a gente possa cobrar dos nossos partidos políticos, independente de vertentes ideológicas, Sim. todos, que eles disponham nomes femininos, né, tanto ao executivo quanto ao legislativo, e que nós, sendo mulheres, possamos apoiar mulheres, né, aos cargos de poder, porque serão elas as nossas representantes, serão elas a criarem projetos de leis, né, que favoreçam e que exijam, né, que a proteção à vida das mulheres seja de fato entrada em pauta com a relevância que ela precisa. Então, nesse ano eleitoral, eu deixo aqui essa ressalva para que a gente não se esqueça de que precisamos de mulheres ocupando esses espaços. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Até uma próxima vez, gente. Tchau. Tchau. A autonomia constitui direito fundamental de todo indivíduo adulto. A recusa desse direito à mulher é uma injustiça social, legal e econômica que repercute desfavoravelmente na vida da coletividade, retardando o progresso geral. As nações que obrigam ao pagamento de impostos e à obediência à lei, os cidadãos do sexo feminino, sem lhes conceder, como aos do sexo masculino, o direito de intervir na elaboração dessas leis e votação desses impostos, exercem uma tirania incompatível com os governos baseados na justiça, sendo o voto o único meio legítimo de defender aqueles direitos à vida e à liberdade proclamados inalienáveis pela Declaração da Independência das Democracias Americanas e hoje reconhecidas por todas as nações civilizadas da Terra. A mulher assiste o direito ao título de eleitor. Jerônima Mesquita.